Irmãos queridos, nessa manhã de paz, de alegria, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. E nós vamos ler do verso 1 até o 11, uma boa leitura. Filipenses 3, versos 1 a 11. Metade desses versos nós já pregamos. Mas vamos ler. Todo mundo achou tudo direitinho aí? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu faço o quê? Escreva as mesmas coisas. Então Paulo repetia as mesmas coisas, repetia. Acautelai-vos, agora ele vai mandar nós tomarmos muito cuidado. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo da religião dele, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Agora olha a virada, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas. E as considero como esterco, como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Até aí. Então Paulo começa a nos dar um grande alerta no verso 2. Olha o que ele fala: acautelai-vos de quem? Né? Acautelai-vos de quem? Dos cães, presta atenção nisso. Acautelai-vos, o que é acautelar? É tomar cuidado, é se prevenir, é ter atenção. Acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros. Quem são esses cães e os maus obreiros? A falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão? Vamos começar por aí de novo. O que é a circuncisão? Era uma marca, que nem uma fimose, uma operação de fimose feita em todo homem no Velho Testamento. Ele era obrigado a guardar toda a lei. Todo homem na lei era marcado pela circuncisão. Então, quando Paulo fala dos cães e maus obreiros, os da circuncisão, quem são esses? Eu preciso identificar. Eu tenho que me acautelar, ter cuidado. Quem são esses que Paulo fala da circuncisão? São aqueles que vivem na velha aliança. São aqueles que a fé deles, as pregações, os que eles fazem, é trazer o Velho Testamento e dizer que aquilo é evangelho. São aqueles que vivem ensinando e escravizando as pessoas com a mentalidade da velha aliança. Você entende o que eu estou te dizendo? Você está cansado de me ouvir isso, mas eu preciso falar. Pastor, o senhor quer anular o Velho Testamento? Não! Eu só tenho que entender que a Bíblia toda é palavra de Deus? É. Mas eu tenho que entender que muitas coisas na Bíblia se cumpriu e acabou. E outras começaram, algumas acabaram, e outras começaram. Então, quando eu vou lá em Romanos 10, 4, o que Paulo fala?
O fim da lei. Paulo é um judeu que nasceu debaixo da lei, era cumpridor da lei, estava perseguindo a igreja por causa da lei. A lei era a vida dele, a religião judaica era a vida dele, ele nasceu ali. Ele defendia aquilo com unhas e dentes, mas quando ele entendeu o evangelho, ele entendeu que a religião dele havia acabado na cruz, que a velha aliança acabou na cruz, que Cristo cumpriu tudo aquilo que o Velho Testamento falava a respeito dele. E uma coisa cumprida é uma coisa que acabou. Você devia lá R$1.000, vai no banco, quita a dívida, você cumpriu o pagamento. A dívida não existe mais, porque foi cumprido o pagamento. Então, quando Paulo fala que o fim da lei é Cristo, Paulo conhecia toda a velha aliança, era a religião de nascimento. Ele conhecia tudo sobre sacrifícios, mas quando ele entendeu o sacrifício da cruz, ele olhou para o judaísmo. A minha religião de nascimento acabou na cruz, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, quem são aquelas pessoas que nós temos que tomar cuidado e se acautelar? São aqueles que não entenderam que a velha aliança acabou na cruz e vivem enchendo a cabeça das pessoas do Velho Testamento, campanha, voto, sacrifício, jejum, obrigatoriedade de ser dizimista, o tempo todo. Eles não entram nas cartas de Paulo, eles chegam até a cruz, nas cruzes eles param e voltam para trás. O que é evangelho? Evangelho não é Velho Testamento, evangelho é Novo Testamento. A igreja existia no Velho Testamento? Não. Procure a palavra igreja no Velho Testamento, tenha paciência. Não existe igreja, a igreja veio existir no Novo Testamento. Velha aliança, história do povo de Deus. Judaísmo não é evangelho. Vamos àquela pergunta que eu vou fazer para você, né? Se você chegasse para Sansão, que matou milhares de filisteus, Sansão, fala alguma coisa da graça de Deus do evangelho para mim. Ele olhar para você, não ia poder falar nada, porque ele não entendeu nada do evangelho. O evangelho ia se manifestar milhares de anos depois de Sansão. Ele dizia, olha, a única coisa que eu sei é que o meu cabelo cresceu, eu tinha uma força, vinha um inimigo, eu matava todo mundo. Aí eu conheci Dalila, ela fez um carinho em mim, me enganou, cortou meu cabelo, eu fiquei fraco. Eu poderia te falar dessas coisas, mas evangelho da graça de Deus, eu nem sei o que é isso. O que é isso? Ele não entendia nada, o evangelho não havia se manifestado. Cristo iria vir ao mundo milhares de anos depois, a cruz ia acontecer lá no futuro. E se você perguntasse para Gideão, a turma faz campanha de Gideão, chegasse, Gideão me falou uma coisa sobre o evangelho da graça de Deus, ele nem ia poder te ensinar nada, porque ele não sabia, vivia debaixo da lei. Ele ia falar, eu sei como Deus me deu uma estratégia para vencer medianitas. Mas o que é evangelho da graça de Deus? Não sei nada, porque ele viveu num tempo que o evangelho não era revelado. Vocês entendem essa linguagem ou não? Eu falo isso mais por causa de quem vai assistir pela internet. Então, os da circuncisão são esses que não entendem que o judaísmo acabou, eles vivem no Velho Testamento. De onde vêm as piores falsas doutrinas? Do Velho Testamento, das coisas que acabaram. De onde vêm as doutrinas que oprimem as pessoas, põe ela debaixo de medo, o diabo vai pegar a vida dela se não jejuou, se não pagou preço, que é tudo que ela tem, sacrifício, voto, vigia, medo, maldição, castigo de Deus, castigo de Jeová, vem tudo da visão do Velho Testamento. De onde vem essa visão de Deus? Sobe monte, desce de monte, sobe monte, porque Deus se manifestava em montes no Velho Testamento. Agora, quando Cristo vem, Deus estava em Cristo. Eu vejo um homem, alguém em forma de homem, Deus na minha forma, só que era Deus em forma de homem, estabelece uma nova aliança. Então Paulo fala, cuidado com essa gente, esses da televisão que põe aqueles talite, aquelas roupinhas que vem com a arca da aliança, tudo que nem judeu, cuidado, esses que vêm pregar aquilo que não é evangelho. E depois Paulo vai dizendo, eu tenho que dar essa introdução, aí Paulo fala assim, verso 2, acauteláveis dos cães, dos maus obreiros, olha aí, a falsa circuncisão. Porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar na carne, se qualquer outro pensa que é confiar na carne, eu ainda mais. O que é confiar na carne?
é aquilo que a nossa natureza humana pode produzir de obras e de religiosidade. Né? Eu vou fazer um jejum para Deus mudar a minha história. Eu estou confiando na carne. A carne está sem comer. Ficar sem comer, porque Deus vai mudar a minha história. Presta atenção. Onde está escrito que se eu ficar sem comer, Deus vai mudar a minha história? Não está escrito. Mas alguém vai me dizer que eu tenho que ficar sem comer, porque se eu ficar sem comer, Deus vai agir. Ué, Ele não vai agir por meio da cruz? Ele não vai agir por meio do sacrifício, do sangue? Não, Ele vai agir porque eu vou ficar sem comer. É obra da carne, é a carne tentando ser religiosa. Não, eu vou ficar uma noite toda acordada porque eu vou buscar a Deus. Trabalhei a semana toda, eu vou ficar a noite toda de sexta para sábado acordado, me sacrificando, porque Deus vai realizar um milagre na minha vida. Mas espera um pouco. É a carne. Eu estou confiando numa coisa que eu estou fazendo na carne, sendo religioso, e acho que Deus vai fazer alguma coisa porque eu, na minha carne, eu estou confiando que eu vou ficar sem dormir, confiando na carne. Vocês estão entendendo? E aí hoje, por exemplo, 12 de outubro, eu já vi os romeiros passando tudo a pé nessa semana pela Dutra, indo para onde? Para Aparecida. Chega lá, 500 milhões de velas acesas, gente subindo a escada de joelho, gente levando vela em forma de braço para curar o braço, uma romaria, uma loucura. Religiosidade, bem que eu poderia confiar na carne. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer o quê, pastor? Que tudo que eu fizer religiosamente por meio dessa minha carne é uma coisa inaceitável diante de Deus, não serve para nada. A sua justiça, por mais correto que você seja, quando a sua justiça chega diante de Deus, a fonte é manchada pela carne. Você vê que você não consegue amar de verdade com pureza da Bíblia. O seu amor é um amor egoísta, defeituoso. Você vê que você pensa coisas erradas, você falha todo dia, você é defeituoso e tem sentimentos ruins, e tem desejos ruins, e fala mal das pessoas. Você vê que a tua carne não produz bem nenhum, agora ela se torna religiosa e eu vou confiar que eu vou fazer alguma coisa para Deus, porque a minha carne está se disciplinando. Eu não posso confiar na carne. Se você fizer uma boa ação, pode vir alguém e falar: olha, você está de parabéns, você fez uma boa ação. Te louvar, mas essa boa ação que você fez é boa para os homens. Aí Deus vai olhar a fonte dessa boa ação. Ele fez a boa ação por fora, mas ele tem malícia lá dentro, ele tem pensamento contra o vizinho, ele tem pensamento contra o próximo. A fonte, a coisa está tão contaminada dentro de você, que o exterior é contaminado por aquilo que você é por dentro. Então não dá para confiar na carne. Você está entendendo isso? Eu não confio na minha carne. Eu sou pastor, não sou grande coisa, mas eu não confio nas obras da carne. Quando eu entendi isso, eu vivia jejuando, me matando, me disciplinando, pagando o preço. Quando eu entendi isso, eu falei: meu Deus, como eu sou religioso. Parei com tudo. Porque a minha carne não consegue, os que estão na carne não podem agradar a Deus, não tem como agradar. Então Paulo está dizendo, bem que eu poderia confiar na carne. Agora Paulo vai mostrar o que ele foi de religioso na carne. Como ele foi religioso e tinha vantagem na carne, na religião dele. Olha aqui, ó, o que ele vai dizer. Verso 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Agora ele vai mostrar como ele era um judeuzão, religioso, praticante, né? Irrepreensível, olha lá, circuncidado ao 8º dia. Todo judeu homem era circuncidado no 8º dia. Né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Ele era israelita. Ele tinha uma tribo, da tribo de Benjamim. Ele era hebreu de hebreus, e quanto à lei, ele era fariseu, extremamente religioso. Quanto ao zelo da religião dele, ele era perseguidor da igreja, ele perseguia os cristãos. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Ele era assim. Então, se você encontrasse Paulo, você encontraria um homem rigoroso, cheio de disciplina, que cobrava das pessoas perfeição, que era extremamente zeloso da sua religião, que queria matar os cristãos, queria perseguir. Um homem muito ativo, confiando na carne. Mas quando ele teve o entendimento de Jesus Cristo, o que aconteceu com ele? Ele descobriu
que a religião dele, a disciplina dele, o farisaísmo dele, ele perseguia a igreja, tudo aquilo era confiar na carne, não tinha valor nenhum para Deus. A mente dele foi mudada, a mente dele foi transformada. Quando ele encontrou Jesus, ele olhou para a religião, para o judaísmo, para as práticas, para o jejum, para tudo que ele fazia e tomou um susto. Quando ele entendeu o sacrifício, ele ligou a lei e falou: o último sacrifício foi ele, acabou a velha aliança. Foi ele que disse, um judeuzão desse que disse: o fim da lei do judaísmo é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando ele entendeu, mudou a mente dele. A semana passada falamos sobre a mudança da mente de Paulo. Quando ele entendeu que tudo aquilo que ele fazia não servia para nada, era carne, era religião, era sacrifício, era disciplina, que nada daquilo poderia substituir o que foi feito na cruz. Quando ele entendeu isso, tudo mudou. A mente dele saiu das trevas da religião para ter o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, mesma coisa nós. Eu posso estar dentro de uma igreja de lei que me proíbe de um monte de coisa, me cobra um monte de coisa, me mantém lá o tempo todo, exige um monte de coisa de mim. Eu estou há 30 anos lá servindo a Deus, mas eu estou servindo a organização e não sei. Mas o dia que bater a verdade em mim, vai ter uma virada de conhecimento. A minha mente vai ser liberta e eu vou ver que tantas coisas que eu fiz lá não serviu para nada, a não ser para me manter mais cego ainda. Olha para o passado. Quantas coisas você fez para a igreja? Hoje você olha e fala assim, totalmente sem sentido. Quando eu as fiz, eu pensei que aquilo era obra de Deus. Hoje eu vejo, não era obra de Deus, porque eu nem entendi o que era evangelho. Eu fiz para a organização, porque eu estava lá dentro e o pastor ou a pastora falava, tem que fazer isso, e eu fazia. Não tinha conhecimento do evangelho, né? Hoje você olha para trás e fala, nossa, quanta coisa eu fiz. Como eu trabalhei, como eu me desgastei, como eu deixei a minha esposa e minhas filhas pequenas para ficar enfiado em obra de Deus, em pregação, em construção de acampamento. Nossa, me matava. Hoje eu olho, trabalhei para a organização e de graça, muitos anos. Não conhecia o evangelho. Então, quando Paulo disse, eu poderia confiar na carne, o pedigree dele era rico de religião. Mas quando ele entendeu que era Cristo, desabou aquele monumento religioso, tudo aquilo caiu por terra. Olha o que ele diz. Isso aí para chegar no que vamos falar hoje, olha lá. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, a religião dele, tudo que ele era lucro. O que aconteceu quando ele entendeu o evangelho? Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Ele teve que perder tudo. Sim, deveras, considero tudo como perda. Por que, Paulo, você considera tudo como perda? O ensino todo que você teve, a sua religiosidade, tudo aquilo era perda. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então, por que Paulo achava que tudo aquilo era perda? Porque um novo conhecimento chegou. Qual era o conhecimento? Uma coisa sublime, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o Senhor. Ele entendeu o evangelho. Vocês estão entendendo? Ele teve que considerar todo aquele passado dele como perda, uma coisa inútil, que não resolveu para nada. Então, quando ele entendeu Cristo, ele viu todos os anos de vida que ele serviu dentro de uma religião. Ele teve que perder tudo aquilo. Agora eu falo, o evangelho é para quem tem coragem de romper com a tradição. Evangelho da graça de Deus é para quem tem coragem de largar esse falso evangelho. Ah, pastor, mas na igreja que eu vou tem um amigo, minha família está lá, tem tanta gente que eu gosto, aí eu canto no louvor, agora eu estou entendendo o evangelho da graça de Deus. Ou larga tudo ou permanece nas trevas. A música não vai ser mais importante do que a verdade. Os seus parentes são importantes, não vai abandoná-los, mas a cabeça religiosa deles, às vezes você tem que deixar de lado. A igreja tem muitas amizades, as irmãzinhas, os irmãozinhos, mas o que vale mais, o entendimento que você está tendo, ou permanecer no cativeiro ali, servindo a Deus na carne. É duro isso que eu estou dizendo para você. Por isso que quando eu entendo o evangelho é uma escolha. Ou eu vou entrar no evangelho com tudo, ou eu fico privado de entrar no evangelho por causa das coisas da carne, da religião, de amigos, de sentimento, né? Porque
Porque lá eu fico na portaria. Como é que eu posso? Fiz isso há 200 anos, vou largar agora. Ele considerou tudo como Pedro. Quando Paulo entendeu a verdade, ele rompeu com a religião e ele pagou um preço caro. Por isso que o meu trabalho é fazer você entender o que é evangelho. E não é agradável isso, porque a maior parte não quer saber do evangelho. A maior parte não quer saber do evangelho. Continuando. Verso 8. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. E qual valor ele dava agora à religiosidade dele, tudo que ele perdeu? Perdi todas as coisas e as considero como refúgio, outra tradução, esterco, para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Então o que Paulo entendeu? Ele tinha justiça própria dele, ele tinha muita vantagem na sua religião, mas ele não queria ser achado em Deus tendo justiça própria. Ele queria ser achado em Deus tendo a justiça que procede de Deus. O que é a justiça própria? Eu tenho mérito, eu paguei o preço, eu fiz, eu me disciplinei, eu encostei Deus na parede, eu jejuei, eu subi no monte, eu sou dizimista fiel. A justiça própria. Eu estou em Deus, mas com a minha justiça própria. O que Paulo fez? Eu quero ser achado em Deus, não tendo nenhuma justiça humana, nenhum mérito, nada que procede de mim. Eu sei o que procede de mim, tudo é contaminado e não vai agradar a Deus. Que justiça ele está dizendo que queria ter? Uma justiça que procede de Deus. Que justiça que procede de Deus, né? Então vamos trabalhar. Vamos lá agora para Gálatas capítulo 2, volta um pouquinho, você está em Filipenses, Efésios e Gálatas. Gálatas capítulo 2, só quem entende o Evangelho da Graça é que vai entender o que nós vamos ler e falar. Quem não entende o Evangelho da Graça vai desprezar isso que eu vou falar, vai achar isso uma coisa amarga, não vai nem querer voltar a ler isso ou ouvir isso. Mas vamos lá, Gálatas capítulo 2, verso 16. Abra aí, acompanhe direitinho, Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, presta atenção, que o homem não é justificado por obras da lei. O que Paulo está dizendo? Não é justificado por obras da lei. Pense nisso. E sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, para mim te explicar isso, vamos àquela historinha que você já ouviu 5.000 vezes nesse lugar. Para você entender o que é ser justificado. A pessoa devia R$1.000, ou 5.000, vamos 5.000 para a dívida ser mais cara, né? Ela não tinha com que pagar. Você já me ouviu isso nesses anos umas 1.000 vezes. Aí o credor chega para ela e fala, me paga esses R$5.000. Eu não tenho. O credor tem lá nota promissória, tudo que comprova. Ele tem uma lei lá, lei da dívida. Você deve, não vai pagar? Cadeia para o resto da sua vida. E ele está lá, não tem com que pagar. Eu devo, não tenho com que pagar. E agora? Cadeia, destruído, condenado. Pesa sobre ele a condenação da dívida. Alguém muito rico sabe quanto ele deve? R$5.000. Assume o lugar dele. Qual é a dívida dele? R$5.000. Pega, paga para o credor. Pega toda a documentação, a prova, prega o escrito da dívida que provava que ele era devedor, rasga tudo, joga fora e os benefícios vêm para quem realmente devia. E ele fica livre para sempre. Alguém o substituiu, tomou o lugar dele, tinha condições de pagar, assumiu o lugar dele, pagou para o credor e o benefício da dívida paga foi para a conta dele e ele recebeu de graça sem ter feito nada. É isso que Cristo fez. Cristo veio ao mundo, eu sou devedor. Não tenho com que pagar, estou condenado, perdido. Ele vem, assume o meu lugar,
vai na cruz, quita a minha dívida, paga, chega para a lei é o meu credor me cobrando. Não seja mentiroso, e eu mentia. Não cobice a mulher do próximo, eu cobiçava. Obedece pai e mãe, e eu não consigo obedecer. A lei, estou condenado, estou devendo, a lei me mata. Aí Cristo vem, assume o meu lugar diante da lei, ele cumpre a dívida, paga a dívida na cruz, e o benefício vem para mim, ele me liberta da minha condenação. Ele me justificou da dívida. Mas, pastor, eu não fiz nada, eu não tinha condições de pagar, eu não fiz nada. Graças a Deus que você entende isso. Você não tinha condições de pagar, mas ele tinha. E foi para a cruz, e na cruz ele quitou a tua dívida e te justificou. Agora ninguém pode dizer que você deve alguma coisa. Ninguém pode dizer que você está condenado. O diabo não pode vir te tocar, porque você não é condenado. Você não deve mais. A macumba não vai te pegar. Estou falando, nem precisava falar isso. Porque você não é mais condenado. O olho gordo não vai te pegar, nada vai te pegar, a lei não vai te pegar, o jejum, a cobrança, nada pode te tocar. Por quê? Porque ele pagou a tua dívida no teu lugar e te deu o benefício. O que você fez? Absolutamente nada. Você não tinha condições de pagar. A tua condição era totalmente destrutiva e condenada, mas ele pagou no teu lugar. Está pago. Então ele me justificou. Essa é a justiça que procede de Deus. Cristo fez tudo, eu não tinha condições, eu não fiz nada, mas tudo que ele fez me foi dado gratuitamente. Hoje Deus olha para mim e me vê sem condenação, com a dívida paga. Por isso que essa doutrina de pagar preço, eu tenho que pagar preço, dar dinheiro, subir no monte, sacrificar, é uma disciplina, sabe aquela coisa terrível que vem com a mentalidade da lei, não existe na graça de Deus. Mas a turma teima em pôr peso na cabeça das pessoas. Como está a sua vida com Deus? Você tem jejuado, não tem orado, tem que pôr o joelho no chão. Ah, está pondo essa roupa é de Jezabel. Não, vai para o inferno. Ah, não pagou o dízimo, vai roubar Deus, tem que pagar. Escraviza a cabeça das pessoas. Aí você vê um monte de gente acuada dentro de uma igreja que fala evangélica, escravizada pela circuncisão, escravizada pela cobrança da lei, trucada, amarrada, um monte de gente depressiva, atormentada, não tem paz, não tem alegria. Ser crente é um peso esmagador, porque eles estão querendo chegar a Deus com a justiça própria. Tudo de Deus, nada do homem. Eu só recebo, é a graça de Deus, eu recebo o que Cristo fez por mim, quitou minha dívida, acabou o problema. Acabou o problema. Você não deve mais nada. Mas e se você encontrar aquela irmãzinha do reteté, que vem lá, palabalá, Deus manda te dizer, fala que nem homem, né, gritando. Ah, você está devendo alguma coisa para Deus, você vai acreditar nisso? Que acreditar nada, eu não devo é nada, Cristo já pagou na cruz. Ela vai ficar olhando assim para você, ó. Não é bem assim não. E se o teu pastor vier te cobrar, ó, você não deu dízimo esse mês, ó, o devorador. Não é bem assim não, pá. Tem nada a ver, não estou debaixo de lei. Eu fico falando essas coisas e ninguém nem dá mais oferta aqui na igreja, sabia? Mas acontece. Entenda, todo o peso da religião, toda a cobrança, sabe aquele Deus do Velho Testamento? Ó, Deus do Velho Testamento, o que ele fazia? Mandava matar. Quando eles iam entrar numa cidade, quando Saul foi vencer os inimigos, Saul foi o primeiro rei de Israel. O que Deus mandou? Foi vencer lá os medianitas. Deus falou para Saul, entra na cidade, mata velho, mata criança, mata todo mundo, mata até os animais. Lá no Velho Testamento Deus mandava matar, não tinha pena de morte. Se você adulterar, vai ser apedrejado até a morte. Por que eles não pregam isso também, né? Isso aí não existe mais. Então você vai ter uma visão do Velho Testamento, é um Deus do castigo, presta atenção. Se você guardar o meu mandamento, vai ser abençoado. Se não guardar, está debaixo de maldição. Ou é ou não é. Então você vai ver no Velho Testamento o peso. Se o pessoal falhava, vinham os inimigos, derrubavam tudo,
levavam as mulheres, as crianças, escravizavam, roubavam as plantações. O tempo todo isso no Velho Testamento. É um Deus que tinha pena de morte, era castigo, caía fogo do céu, pesava a mão, punha doença, punha as víboras no deserto, castigava o povo sem misericórdia. Entende? E qual é a visão de um Deus do Velho Testamento para nós hoje? Esse Deus que está o tempo todo, você jejuou ou não jejuou? Foi para a igreja ou não foi? Deu o dízimo ou não deu? Fez isso ou não fez? Está falhando, deu pouca oferta, eu não vou te abençoar. Sabe? O tempo todo cobrando, ameaçando, cobrando. Quer que você fique enfiado na igreja a semana inteira ali pagando o preço. Qual a visão de Deus que a pessoa que está num lugar assim vai ter? Um Deus o tempo todo que não me aceita. O Deus o tempo todo que me cobra. Ele me cobra o que eu não posso dar. Ele exige o que eu não posso fazer. Ele quer sacrifício que eu não consigo realizar. Ai, meu Deus, eu estou terrível isso. A maior parte das igrejas está nisso. Está ou não está? É a visão de Deus do Velho Testamento. Mas nós estamos na nova aliança. Uma nova visão de Deus. Uma nova compreensão que está aí na Bíblia o tempo todo, que é o Evangelho da graça de Deus. Tudo mudou. Então não tem justiça própria. Está tudo pago. A minha visão de Deus para mim é quando Ele me olha agora, me dá um sorriso. Não por mérito próprio. É porque Cristo já resolveu todo o problema na cruz e pagou a dívida. Ele não tem uma visão de um Deus fechado, com sobrancelha pesada, com aquela cara assim, meia torta, envelhecida, com aquele olhar penetrante, me acusando, me cobrando, exigindo, mesmo conhecendo as minhas fraquezas, o meu defeito, a minha limitação. Eu não vejo Deus assim, eu vejo um Deus sorrindo. Eu me vejo aceito todo dia para Deus. Me vejo em paz com Deus todos os dias, sem cobrança, sem religiosidade, sem lei, sem julgo. Isso é muito fácil. Não, Cristo tornou fácil para mim. Não foi meu esforço, não. Ele tornou fácil para mim, porque levou a dor na cruz no meu lugar. Por isso que é fácil para mim. Agora, quem está debaixo de lei, não é bem assim, precisa doutrina na igreja. O que é doutrina? Não pode cortar o cabelo, não pode pôr essa roupa, não pode ter barba, tem que usar paletó, não posso assistir um esporte, não posso ir na praia porque é pecado, não posso. Todo mundo dentro de um quadradinho e um líder cheio de jugo de lei na cabeça, oprimindo todo mundo e manipulando todo mundo. Deus está sorrindo para você. Pastor, falei um palavrão nessa semana. Deus não fechou a cara para você. Pastor, me irritei no trânsito essa semana. Eu umas 10 vezes. Deus não fechou a cara para mim. Sabe por que Ele não fechou a cara para mim? Porque Ele sabe que eu não consigo ser perfeito. Eu vou falhar todo dia. Você falha todo dia? Ele sabe que eu vou perder a paciência. Eu vou me irritar todos os dias. Não tem um dia que eu consigo ter domínio 100% da minha carne. Eu posso ter um pouquinho aqui, daqui a pouco escorrego ali. Ele não está cobrando, ele sabe que eu estou na carne e vou ser assim todos os dias. Isso aí não é que nem aquela esposa, qualquer coisa que o marido faz. Não é assim, nem é aquele marido, qualquer coisa que a esposa deixou de fazer. Não, isso é o homem que faz. Deus não é essa coisinha que qualquer coisa vira a cara, não vou mais abençoar. Não. Deus não é aquela criança, não vai dar o doce. Não vou. Deus não é isso, gente. A gente quer humanizar Deus no comportamento humano. Olha lá, ele deve olhar para mim e falar: olha aquele Valdir lá que é pastor lá. Olha, se irritou com a velhinha passando no caixa. Ele estava com pressa, foi a velhinha lá, abre uma bolsinha e não sai o que ela quer achar lá de dentro. Ela tira uma bolsinha aqui, uma menorzinha, e tirou aquela e fala assim: minha filha, tem paciência, olha, ó. Cantando, isso me dá tic-tic nervoso. Aí quando ela acha, ela vai procurar moedinha. Eu já estou assim, ó. Aí Deus vai falar assim: está vendo, Valdir? Ela ficou irritada, quase empurrou a bengala da velhinha. Mas está sorrindo para mim. O que Deus vai falar? Ele não sabe, mas eu sei que ele só pode fazer isso. É o que ele é. É a natureza dele. Não tem como escapar. Então ele não vai ficar zangado comigo. Ele não vai ficar porque ele nem espera que eu não faça. Ele fala assim: olha lá, o Valdir está pensando que amanhã ele não vai fazer. Hoje ele pediu perdão. Olha lá, está arrependido. Amanhã ele vai fazer tudo de novo. Vamos ver. Olha lá, chega no dia seguinte, estou eu lá fazendo a mesma coisa. Ele não vai fechar a cara para mim. Porque ele sabe que eu sou assim e não exige que eu não seja. Eu não consigo não ser. Estou preso numa natureza humana. Então eu vejo um Deus sorrindo para mim.
por causa da justiça de Deus. Cristo quitou a minha dívida. Vamos lá, Colossenses, capítulo número 2. Filipenses, Colossenses 2, olha, isso aqui é a bomba atômica das cartas de Paulo, da nova aliança. 2, 14 e 15. Isso aqui é uma verdade que tem que ser pregada todo dia em todos os meios de comunicação. Só que você não vai achar ninguém da televisão te lendo isso, porque isso aqui liberta as pessoas. Essa turma da televisão escraviza as pessoas na religião deles. Olha lá, verso 14 de Colossenses 2. Tendo cancelado o escrito de dívida. Não pode ser. É isso que está na sua Bíblia? Quem quer ler alto aí para me ouvir? Vamos lá, lê alguém alto aí. O que aconteceu aí? Vamos? Todo mundo não aprendeu, não sabe falar português? Não, Antônio, muito baixo, muito baixo. Está baixo? Fala alto, que nem eu. Vai. Havendo riscado a cédula que era contra nós, constava de ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Isso, olha lá, tendo cancelado, é a mesma coisa com palavras diferentes, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava das ordenanças da lei, olha lá, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, quando ele vai para a cruz, tudo que a lei exigia, por isso que a gente fala que o fim da lei é Cristo, todo escrito de dívida que olhava para mim, a nota promissória, o Valdir deve, ele pegou todo escrito de dívida, as ordenanças que me acusavam, a dívida diz assim, não pagou isso, não pagou aquilo, estava tudo escrito isso. Ele pegou escrito de dívida, era contra nós, constava das ordenanças, nos era prejudicial, encravou inteiramente, não deixou nada. Encravou onde? Na cruz. Acabou o problema, ele acabou, desfez a nossa dívida. E depois ele cuida do diabo, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz, acabou o problema. Eu acredito nisso, eu não acredito. Se eu tenho que pagar alguma coisa, se eu tenho que fazer algum sacrifício, se eu tenho que fazer alguma obra, se eu tenho que fazer algum esforço para substituir o que isso foi feito na cruz, eu estou numa religião enganosa, num evangelho falso, porque eu não tenho que fazer mais nada, eu tenho que acreditar. O escrito de dívida acabou, meus irmãos. Então, coitada dessa gente que está nesses evangelhos, tem que pagar preço, tem que jejuar, tem que dar um dinheiro, tem que fazer campanha, fazer voto, sacrifício, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, meu Deus, se eu não fizer, eu não estou de bem com Deus. E aí vem aquele Deus sério, cobrando que ele não pode. Essas pessoas são debaixo de cativeiro, não entraram no evangelho da graça de Deus. E quando alguém vem pregar sobre isso, nem ouça, porque não é o evangelho, está pregando o judaísmo, são os da circuncisão, Entende o que eu estou dizendo? Continuando, vou ler de novo. Deixa isso entrar na tua mente, você que nos assiste pelo YouTube, olha que coisa linda. Tendo cancelado o escrito de dívida, era contra nós, constava de ordenança, nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E o que ele fez com o diabo? Despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Também na cruz. Agora vamos lá, Hebreus 10, vai lá para frente, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus capítulo 10. Vamos ler alguns versos ali. Do verso 12 ao 18, olha lá. Aí você vai entender. Hebreus 10, 12 a 18. Que o único sacrifício na cruz resolveu o problema. Olha aqui, 12. Não, Hebreus 10, 12, isso. Todos acharam? Posso ler? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos teus pés. Presta atenção. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados.
Disto não dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei, e acrescenta, também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e iniquidades, para sempre. Então o que ele está dizendo? Que com o único sacrifício que Cristo fez, uma única oferta que ele fez na cruz, ele aperfeiçoou, ele alcançou aqueles que estão sendo santificados. E ele estabelece uma nova aliança, e dos seus pecados nunca mais me lembrarei para sempre. Quando ele vai se lembrar dos pecados? Nunca mais, para sempre, não tem fim. Então vamos repetir. Cristo pagou por toda a minha vida. Isso é o coração para você entender a graça de Deus. Quando Cristo vai na cruz e levou os meus pecados, o escrito da dívida foi cravado lá, e eu creio hoje, ele pagou a dívida por toda a minha existência aqui na terra. Passado, na nossa ótica, passado, presente e futuro. A dívida está paga até pelo erro que você vai cometer amanhã. Enquanto você estiver vivo, está pago, está quitado. Até o último suspiro, quando você estiver morrendo, você fizer assim, está pago. Ele pagou por toda a minha existência. Ele não morreu por mim e disse assim, agora se vira, toma cuidado, não andar na linha, porque senão vou pesar a mão, vai para o inferno. Não. Ele pagou, olha para mim, presta atenção. Entenda. Ele pagou por toda a sua existência terrena. Até o último segundo da tua vida está pago. Por isso que é o sacrifício perfeito. E ninguém pode destruir isso. Não pode desfazer isso. Diabo não está nisso. Obras da lei, justiça própria, deu dízimo, não deu, foi na igreja, não foi. Não pode destruir essa verdade. Agora, quem é que mostra isso? Para o Brasil inteiro. Está escondido isso. Está pago. Enquanto você estiver vivo, cheio, quando você fizer velho, você vai ficar velho, você vai falar sozinho, vai esquecer, vai se tornar velho ranzinza, está pago. Vocês entendem? Está pago. E quando você, homem, escorregar, olhou para uma mulher bonita lá, mesmo sendo, ai meu Deus, olha o que eu fiz, está pago. Não faça mais, mas está pago. E quando você, esposinha, que você olha aquele saradão na televisão, olha para ele e fala, ai que homaço, está pago. Porque você vai fazer isso. Homem, você vai fazer isso. Mulher, você faz isso. Todos fazem. Sim ou não, igreja? Sim ou não, santões? Sim ou não, santonas? Você não faz. Né? Não faz. Quando vem aquele cantor na televisão, a mulher, pum, bate os olhos assim. Tá com os dedinhos assim, ó. Nós não somos assim. Tira a máscara aí. Vamos tirar a máscara. Você não é essa coisa torta aí? Você não é essa coisa errada, desengonçado? Eu sou, todos nós somos. Por isso que a gente é imprestável. Nossa justiça não agrada a Deus, mas Ele pagou até o fim da nossa vida. Agora, qual a minha posição? Senhor, eu erro todo dia. Mas o meu alvo em cada dia é acertar. Mas eu não consigo. Então, dentro de mim existe a vontade de fazer tudo certinho. Mas minha carne traidora faz errado, porque é a minha natureza. O que vale para Deus é aqui, ó. Não quero, Senhor. Não quero. Se escorreguei, levanto. Não quero. E vou escorregar. Está pago por toda a tua existência. Está pago. Então, acabou a visão de um Deus carrasco. Acabou a visão de um Deus que vai pesar a mão, de um Deus que manda matar, que traz maldição, que pôs doença, que está te cobrando. Acabou, gente. O Evangelho te liberta. Conhecereis a verdade te libertará. Isso é o Evangelho da graça de Deus. É ou não é? Então nós temos Hebreus. Agora só para terminarmos, Romanos capítulo 5. Vamos lá. Volta. Romanos capítulo 5. Olha lá o versos 1 e 2 do capítulo 5. A gente canta isso aqui na igreja. Temos uma música que canta isso. Olha lá. Romanos 5, olha lá. Justificados, pois, pela fé. Olha ali.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de quem? Não é pelos meus méritos, é por meio de Jesus Cristo. Olha lá, por intermédio dele, de Jesus Cristo, nós, por intermédio de quem? Obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, justificados pela fé, temos paz com Deus. Cristo removeu a parede da separação. Eu creio, justificados pela fé, estou em paz com Deus. Não tem mais empecilho entre eu e Deus. Não tem mais nada que me separe de Deus. Deus está ligado em mim, eu estou ligado nele. Mesmo na hora que eu estou nervoso, Deus não está nervoso, sou eu. Mesmo na hora que, ai meu Deus, que coisa, né? Não, ele não está assim, ele está tranquilo. Ele está vendo e fala assim, olha aquele bichinho nervoso, uma natureza terrível que ele tem. Ele pensa que eu estou nervoso com ele. Não estou. E você está assim, ó. Ele não está nem aí para isso, ele sabe que você é isso. Justificados pela fé, eu criei, fui justificados. Tenho paz com Deus. Por meio de quem? Do Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nós recebemos agora essa justificação. Então, a fé no que ele fez na cruz me justifica, eu tenho acesso a Deus na graça, estou em paz com Deus. Estou em paz com Deus. E para terminarmos, volta lá, Filipenses, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Filipenses, capítulo 3, é isso que Paulo está dizendo. Olha o que ele está dizendo. Verso 6, nós vamos ler de novo e recapitular. A saber, estou em Efésios, gente. Oxe, nem cheguei lá. Filipenses 3. Verso 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Olha o religioso aqui, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aí mudou a mente dele, o conhecimento libertou ele da velha religião, do judaísmo. Mas o que para mim era lucro eu ser religioso. Isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi tudo e as considero como refúgio. Agora entra no que nós estamos falando. E ser achado nele, não tendo justiça própria, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Como Deus quer te ver? Sabe como Deus quer te ver? Ele quer olhar para você e você vai dizer, Senhor, eu não consigo ser crente, eu sou enganador, Senhor. Eu sou enganador, eu não consigo ser crente, eu falho todo dia, eu falho na minha oração, a minha fé é deficiente. Senhor, eu não consigo, eu já sei que eu não consigo, eu não confio em nenhum esforço humano, eu não consigo em nada em mim, Senhor, eu não consigo, me desespere não conseguir. Eu estou aqui com o coração aberto, rasgado, meu interior está diante de Ti. O Senhor conhece a minha mentira, o meu erro, a minha falsidade, a minha cobiça. O Senhor conhece tudo que eu penso escondido, camuflado. Não tem nada escondido de Ti, eu me entrego. Deus quer olhar para dentro de você e ver alguém rendido de verdade, inteiramente submerso na graça, totalmente dependendo da graça, tudo de Deus, nada de mim. Alguém que abre o coração, fica do avesso e fala, é essa miséria que eu sou e vivo assim, Senhor. Se não for o Senhor, eu não consigo nada. Aí que Deus vai olhar, é isso que Ele quer. Aquele que se acha um pouquinho melhor, aquele que fala, o homem de Deus, ungido de Deus, ninguém toca. Esse não entende a graça de Deus.
Nós não somos nada um perante o outro, ninguém é melhor que ninguém. Você é medido diante de Deus não é pelo carro que você tem, pela sua propriedade, se você tem cabelo ou é careca, pela cor da sua pele, se você mora em mansão. Não, esse evangelho da prosperidade é mentira. É um meio de liderança, explorar o povo. Não, você não é visto por Deus assim. Você é visto quando o teu interior está aberto e Deus olha para você e vê que você entendeu a miséria que você é, a incapacidade de ser crente, que você nega a Ele por emoções, por pensamentos, e você se rende sem nada. É isso, é assim que Ele quer te ver, é assim que você precisa se ver, é assim que você entende a graça de Deus. Então Paulo fala, eu quero ser achado nele, não tendo nenhuma justiça própria, nenhum pontinho na minha vida que eu colaborei, nenhum pontinho na minha vida que eu achei que sou alguma coisa, nenhum pontinho na minha vida que eu acho que eu sou bonzinho. Eu não quero ter nada em mim que seja próprio, mas eu quero que Ele olhe em mim e enxergue em mim tudo que veio da cruz, a justiça que vem de Deus, a justiça que vem de Deus. Por isso, não precisa ser assim, meu Deus, eu sou crente, eu tenho que andar assim. Ande como você é. Se você gosta de pôr bermuda, ponha. Quer ficar descalço na rua, fique. Quer pôr regata, ponha. Você não é crente pela aparência, você é crente por aquilo que aconteceu dentro de você. Agora, no meio, andando de regata, de short, de chinelo, sem camisa, o que vale é a forma que você vai se relacionar com as pessoas, no amor, no respeito, na consideração. É isso que vale. Pode vir um de paletó e gravata, ter um miserável lá. Ele é o ungido da igreja dele. Ele vem de paletó e gravata, com aquela Bíblia na mão, ele vê um miserável ali. Me dá uma ajudazinha aí. Ele vai passar assim. Aí vem outro meio bêbado assim, que nem o que está ali. Está precisando de alguma coisa? Tem aqui, Quem agradou a Deus? Esse que estava meio bêbado e ajudou o outro, ou aquele o santão, o homem de Deus ungido? Então você vê uma igreja que se afastou das pessoas. Eles põem a roupa deles, não quer encostar em ninguém. Eles acham que servia a Deus, fica lá na quatro paredes, não tem ninguém que fede, que pede esmola, né? Fica lá na sua santidade, no seu poder, o apóstolo, vem aqui que você vai ser curado. Mas não tem o coração. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aberto, Senhor, eu sou uma miséria. Por isso que eu falo que eu sou uma voz. Eu não sou nada mais que isso. E essa voz ainda é tão defeituosa que você nem imagina como eu me vejo às vezes. É isso que Deus quer encontrar. Então Paulo disse o quê? Para terminarmos. Quero ser achado em Cristo. Eu estou em Cristo, não tendo justiça própria. Nenhum pontinho em mim que eu possa receber um louvor de homem. Nenhum pontinho em mim que eu acho que eu sou um pouquinho bonzinho. Nenhum pontinho em mim porque eu jejuei e sou melhor que alguém. Nenhum pontinho em mim porque eu dei o dízimo, Deus é obrigado a me dar alguma coisa. Nenhum pontinho em mim porque eu canto e aquele não canta. Nenhum pontinho em mim porque é presbítero, diácono, nada de justiça própria. Eu quero ser achado em Deus pela justiça da cruz, a justiça que procede de quem? De Deus. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos fazer a oração breve. E vamos orar. Senhor, nós te adoramos profundamente. Em nós não há justiça própria. Em nós não há mérito humano, não há nada em nós a não ser a justiça que procede de Deus. Assim alcance, Senhor, muitas pessoas através dessa simples palavra, onde essa palavra for, que alcance aquela mente preparada, aquele coração preparado para entender o Evangelho da graça de Deus. Só o teu poder pode fazer isso. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Pode aplaudir bem forte.